Olá, meus caros. Nesta aula abordaremos os ambientes virtuais de aprendizagem. Antes de mergulharmos e aprofundarmos nesse tópico, gostaria de compartilhar um conceito de Almeida. Um ambiente virtual de aprendizagem pode ser definido como um sistema computacional disponível na internet, que suporta atividades mediadas pela tecnologia da informação e comunicação, permitindo assim a integração de diferentes mídias, linguagens e recursos para apresentar informações de maneira organizada, promover interações entre as pessoas e objetos de conhecimento e facilitar a elaboração e socialização de produções com objetivos educacionais. Já o glossário do nosso livro de Guarese traz a seguinte informação para o ABA. É um software desenvolvido para proporcionar a possibilidade de aprendizado com a utilização da internet e das tecnologias da informação. Agora, voltando para o nosso conteúdo e para a nossa aula, tanto no Brasil quanto no mundo, existem diversos ambientes aí digitais de aprendizagem. Alguns exemplos incluem o Moodle, o Google Classroom, ou Google Sala de Aula, o Blackboard, o Canvas, o Teleduc, o WebCT. E, para tanto, essencialmente, todo ambiente virtual de aprendizagem oferece recursos e atividades. Aliás, essa é a nomenclatura utilizada pelo Moodle, que é o nosso ambiente oficial, nosso ambiente virtual de aprendizagem institucional utilizado aqui no Instituto Federal São Paulo, no IFSP. No Moodle, por exemplo, os recursos são voltados para a disponibilização de conteúdos e informações, enquanto as atividades estão mais relacionadas ou diretamente relacionadas às práticas pedagógicas de construção de conhecimento, exercícios e dinâmicas estabelecidas aí dentro do grupo. Entre os principais recursos do Moodle, encontra-se o recurso de livro, utilizado para criar um conteúdo textual, incluindo imagens, videoaulas, tutoriais e também links externos relacionados a uma determinada disciplina. Ele possui um sumário de navegação por páginas. Então, hoje é uma das ferramentas que a gente considera como uma das mais importantes para a criação de conteúdo dentro do Moodle. No caso, quando desejamos compartilhar informações menores, um conteúdo não muito extenso, nós temos a opção de usar as páginas web. E também, aqui nos nossos cursos, nós temos a opção de fazer links com outros sites, e assim utilizando o uso de ferramentas externas. É importante também ressaltar que os elementos centrais de um curso, ou seja, os conteúdos principais, o cerne, o nosso core aí dentro do ambiente virtual de aprendizagem, não devem ser predominantemente dependentes de recursos externos, ou seja, de terceiros. Isso, no nosso caso, eu acho que no caso de todos que utilizam um AVA, se deve ao fato, caso algum desses recursos seja removido aí no futuro, a gente vai correr o risco de perder conteúdos importantes para o desenvolvimento do curso ou de uma determinada disciplina. Portanto, com isso, para apresentar um determinado conteúdo, nós podemos utilizar um arquivo, um livro, a página e também uma URL externa. E para organizar esses conteúdos, nós podemos utilizar um rótulo. E retomando para falar das atividades, é possível identificar aquelas que são mais voltadas para o trabalho individual e outras que são mais indicadas para o trabalho colaborativo. E ainda nós temos aquelas que combinam elementos tanto individuais quanto elementos colaborativos. Então, se a sua disciplina ou curso tem como foco a avaliação individual de competências e habilidades, como, por exemplo, citando um curso aí do ensino de línguas, onde é importante que os alunos enviem gravações de áudio, por exemplo, existem recursos disponíveis, como tarefas, questionários e também as nossas enquetes. E esses recursos também podem ser úteis para organizar grupos, se considerarmos a necessidade. Então, basicamente, existem três
tipos de recursos de tarefas. A tarefa online, nesse tipo de tarefa, o aluno deve estar conectado para fornecer uma resposta. Então, tem que estar online na plataforma. E geralmente é utilizado para as atividades que não exigem grande formatação de texto ou textos muito extensos. Nós temos também a tarefa de envio de arquivos. E essa opção é recomendada quando é necessário um texto mais bem formatado. Disso também é importante destacar que é possível incluir múltiplos arquivos em uma mesma tarefa. Temos também a tarefa offline. Algumas atividades não requerem uma entrega digital, mas sim uma ação que pode ocorrer presencialmente ou sem a necessidade de inserção de informações. A tarefa offline é avaliada, porém o aluno não precisa enviar qualquer atividade de forma digital. Esta opção é útil para atividades que envolvam uma combinação entre atividades presenciais e também atividades online. Nesse sentido, os questionários amplamente conhecidos são importantes para a testagem do conhecimento, assim como as nossas enquetes, como a gente já falou anteriormente. Já as atividades colaborativas, como o próprio nome diz, ela exige que seja feita em grupo. Então, normalmente, a construção do conhecimento se dá por grupos. A Wiki, por exemplo, é frequentemente empregado para a elaboração de textos colaborativos. Já os fóruns são utilizados quando se deseja criar um ambiente de discussão em torno de uma temática instigante, promovendo, por exemplo, a dinâmica dentro aí de um determinado grupo e também permitindo que todos possam expressar suas opiniões, configurando assim uma construção colaborativa. Já aí para os nossos glossários, né, por sua vez, também compartilham dessa característica colaborativa, uma vez que temos termos relevantes para uma determinada disciplina que podem ser acessadas por todos, por mais que a atividade de criar um termo possa ser individual. Também podemos encontrar as atividades socio-individualizadas, que consistem na combinação de ações individuais e coletivas. Geralmente, essa dinâmica ocorre em fóruns, nos quais é possível postar um projeto individual e receber sugestões e comentários de um grupo em específico. Outra ferramenta consiste no laboratório de aprendizagem, que permite a seleção e avaliação por pares. Isso proporciona uma integração entre atividades individuais e também atividades coletivas. Portanto, meus caros, essa foi uma breve explicação sobre as ferramentas que serão utilizadas. Nós apresentaremos os principais recursos que estarão disponíveis aí ao longo de toda a nossa disciplina e também do curso, né, que faz uso, no caso, do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Dessa maneira, eu encerro as nossas considerações para o ambiente virtual de aprendizagem e até uma próxima. Obrigado.